E aí, moçada do programa Voz Nacionalina, a gente vai trazer aqui a fala do Carlos de Souza, o jornalista aí do programa de primeira da Rádio Rio Mar. Ele que vem trazendo novidades aí do Nacional. Ele tentou falar aí com Saulo Viana aí nesse final de semana, mas devido às eleições aí não foi possível, mas ele está trazendo muita novidade aí. O Carlos, que é um jornalista aí competente, que traz sempre boas novidades aí pra gente. Aí a Voz Nacionalina sempre vai trazer coisas verídicas para vocês, porque tem muita especulação da torcida do Nacional, mas a gente está trazendo aí a melhor informação e a informação correta. Nada de coisa errada, porque aqui a gente faz um trabalho sério para informar cada vez vocês melhor. Então vamos lá para a fala do Carlos. Assunto sobre o Nacional, né? Toda a movimentação do Nacional, troca de dirigente indo do Manaus pro Nacional, essas informações aí que, claro, o Carlos tem toda a complementação dela, né, Carlos? E hoje, o Diego, João e ouvintes, né? Hoje eu dei uma atualizada nessa situação, né? Eu conversei com o Saulo Viana no sábado, né? Cheguei a trocar algumas mensagens com ele, né? Ele falou: olha, Carlos, eu vou falar disso, mas vamos deixar para a semana que vem, que eu estou muito envolvido na questão da eleição e neste momento não dá para falar do Nacional. E ele só falou isso, ou seja, não negou nada, né? Ou seja, só disse que essa semana ele poderia falar, né? Eu vou procurá-lo, inclusive, essa semana para a gente conversar sobre essa situação. E hoje eu dei uma atualizada, realmente o Saulo está indo, tem o apoio do Omar Aziz, que é senador, que é um nacionalino quanto mais, né? Então deve fazer parte. O único empecilho hoje é a negociação para a substituição do Augusto Ferraz, que é o atual presidente, né? Apesar de ter eleição, tem que saber, não vai concorrer, não vai concorrer. O Saulo vai ser só um dirigente, vai ser só um homem forte para buscar recursos para o futebol, ou o Saulo também vai ser o presidente. Então, tudo isso fica uma incógnita aí. O Nacional tem eleição nesse final de ano, né? Mas o Ângelo foi contactado, acertou com a diretoria do Nacional, com o Saulo principalmente, já está trazendo o Kleber Gaúcho, que é o treinador. Tem 4 jogadores que já estavam apalavrados já com o Ângelo para ir para o Manaus, também estão indo para a equipe do Nacional Futebol Clube. Outro detalhe também, o valor do investimento que o Nacional vai ter para conquistar o título do Campeonato Amazonense. É uma trajetória difícil, porque o Nacional, o único calendário que ele tem é o Campeonato Amazonense nesse ano que vem. Então, os valores giram em torno de uma folha de pagamento aí entre 600 a 700 mil reais para conquistar o Campeonato Amazonense. Então, é um investimento alto. Quem vai fazer o time, quem vai montar esse elenco vai ser o Ângelo, com o Kleber Gaúcho, que é o treinador. Então, o Nacional vem com tudo aí para fazer frente ao Amazonas, ao Manauara e também ao próprio Manaus, de onde foi tirado o Ângelo e também o Kleber Gaúcho. Os dois já devem estar trabalhando em relação a outros jogadores, porque, olha, João e Diego, não é fácil você montar time para ganhar campeonato quando você não tem calendário. Porque o jogador de futebol, ele não quer vir para disputar 3 meses de competição, porque ele vai ter que assinar com a outra equipe depois. Então, qual seria a ideia hoje, com certeza, do Nacional? Pegar jogadores por empréstimo de outras equipes para montar o seu time, visando uma boa campanha e conquistar o título, conquistar um calendário para o ano seguinte, ou seja, calendário para 2026, porque esse ano o Nacional está pelado de calendário, só tem mesmo o Campeonato Amazonense. Então a gente vai aguardar, durante essa semana deve surgir outras novidades, e quem ficou na mão foi o Manaus, né, João? Pois é, Carlos, né? Que situação para o Manaus. Uma situação que chega a ser até um pouco constrangedora, né? Assim, do meu ponto de vista. Ainda mais com uma equipe que tem a estrutura do Manaus, né? Que ele conquistou nos últimos anos, a referência que se tornou aqui no estado. Perder um dirigente e um treinador assim, né? Com certa facilidade, eu diria. Agora, é uma certa passividade também. Eu também não sei como houve as negociações, enfim, pode ser que tenha até havido uma contraproposta do Gavião e
mas que não agradou, que não chegou ao nível que o Nacional ofereceu. Agora me chama a atenção esse valor, né, Carlos? 600, 700 milhões para investimento para uma série do Campeonato 700 mil Amazonense. por mês. Realmente 3 meses de competição, mais ou menos, né, Carlos? Muito alto, 2 milhões né? aí, 2 milhões e pouco. Isso é uma folha salarial de time de Série C, esse valor, né? Então, Exatamente. eu tô muito Mas é curioso aquele pra negócio, ver se quiser, a única coisa que não consegue vir nesse pacote aí de contratações é o tal do entrosamento, né? O entrosamento não compra, né? Então não é fácil você, é uma faca de dois, como dizia o lendário folclórico Vicente Mateus, dirigente do Corinthians, né? É uma faca de 2 legumes, viu? Porque você pode, o Vicente Mateus dizia isso, né? Quem está na chuva é para se molhar, né? Então, você pode formar uma equipe e dar tudo certinho, engrenar e você conquistar o título e conquistar calendário, e você pode formar um baita de um time e não dar liga também, né? O Nacional já fez isso em outras oportunidades e não deu certo. Então, tem que analisar direitinho jogadores que vêm. Eu vou até dar uma ideia para o Nacional aí, rapaz. Eu vi um goleiro ontem jogando pelo Deportivo Riestra, da Argentina, contra o River, contra o Boca Juniors. Que baita goleiro, Inácio alguma coisa o nome do goleiro, mas que goleiração, Inácio Arce, 32 anos, um goleiraço, pensa num cara que pega, viu? É um Marcão da vida, até no estilo mesmo ali, ele tem uma aparência do Marcão, mas olha, um baita de um goleiro, o argentino Inácio Arce, do Deportivo Riestra, viu? Mas é caro, o preço de mercado dele é 320 mil euros, que vai dar aí 1,5 milhão, 2 milhões, mas com certeza um jogador desse não viria para o futebol do Amazonas para jogar somente um campeonato amazonense. O jogador tem mercado realmente na Argentina, que é um baita do goleiro, salvou o time dele ontem no empate fora de casa na Bomboneira contra o River. Mas o Manaus agora vai ter que correr. Eu só acho nessa história o seguinte, o Saulo, eu acho que ele tem boas intenções, é um camarada que viveu também, esteve no Amazonas, colaborando com a equipe do Amazonas, mas eu acho que eles deveriam ter pensado assim, não, já que vamos fazer um investimento, não vamos mexer com os nossos co-irmãos, né? Não vamos mexer aqui. Da mesma forma que ele poderia tirar o Lecheba do Amazonas, eu acho que ele deveria ter pensado fora, deixado quietinho lá o Ângelo, o Kleber Gaúcho lá na equipe do Manaus e ter montado, ido atrás de outros profissionais para conseguir montar esse time. A minha opinião, eu falaria e falarei isso para ele com certeza, porque eu acho que não pegou bem essa retirada do Ângelo, também do Kleber Gaúcho, lá da equipe do Manaus Futebol Clube, se bem que o Ângelo tem uma ligação com o Nacional, porque foi o único time que o Ângelo jogou aqui como goleiro, viu? Exato, Carlos. E agora, curioso para ver como é que o Manaus reage a isso tudo, né? Já tem alguns dias que essas notícias elas vêm focando na mídia, né? E a gente já deu aqui na semana passada, inclusive, essa informação, né? E até agora do Manaus, nada, né? A gente só vê assim... Eu só ouvi o seguinte... Movimentação. Eu só ouvi o seguinte, eu conversei com o Mitoso, né? E ele falou, Carlos, não tem condições de brigar. Hoje o Manaus não está em condições de brigar financeiramente com nenhum clube. Se quer ir, teve proposta, o Kleber Gaúcho vai ter que pagar uma multa, porque já tinha assinado um pré-contrato, vai ter que pagar, tinha assinado um contrato, aliás, o Kleber Gaúcho, vai ter que pagar uma multa rescisória para ir para a equipe do Nacional, com certeza. O Ângelo não tem multa, né? Então o Manaus está agindo naturalmente porque a situação é coisa de mercado de futebol, né? Assim como qualquer, no capitalismo, qualquer quem paga setor, mais leva, né, Carlos? Exatamente. Quem paga mais leva e pronto, né? Eu acho que ofereceu, eu vou ser sincero, se eu tô lá no Manaus ganhando 15 conto por mês, o cara me chega oferecendo 30, você acha que eu não vou não, João? Com certeza. Futebol também é um mercado de trabalho, né? A gente está sempre buscando as melhorias, está sempre buscando valorização, né? Então,
do jogo, né? Eu só Faz não parte. saio da Rio Mar porque o meu Agora salário pega é mal, muito né? alto na Rio Mar, ninguém vai pagar o que eu ganho, viu? Agora faz parte. E realmente o Manaus ele já não vinha bem desde a Série B, né? Já teve muita dificuldade, inclusive, desde a Série D, perdão. E já tinha, inclusive, tido muita dificuldade para montar o elenco, né? Que disputou a Série D. Agora, um pouco inexplicável, né? A situação do Manaus, porque pegou muito aporte financeiro nesses últimos anos. Acho que tem uma série de investimentos ruins aí, mas a ver, e também teve a construção do CT, e aí é inegavelmente um grande investimento em estrutura. Com certeza. Né, em um acerto, mas, assim, falta um pouco de... Não sei explicar o que está nesse momento do Manaus, falta certa transparência, digamos assim, para explicar, né, os investimentos reais, como foram gastos, enfim. Porque o clube não ter condições de segurar um treinador com um contrato vigente já e um diretor, apesar de ser do jogo, né? E dizer que não tem condições de brigar é complicado, ainda mais para um clube como o Manaus, que nesses últimos anos pegou muito dinheiro em verba, inclusive pública e patrocínio privado. Então, é uma situação muito delicada do Manaus que certamente me preocupa, né? Principalmente no que diz respeito à competitividade, já que ele é um dos nossos representantes em competições nacionais. O que eu acho é o seguinte, João, eu particularmente não gosto de falar de dinheiro dos outros, certo? Sem ter visto uma contabilidade, um balanço, por exemplo. Mas a única coisa que eu posso dizer é o seguinte, que o futebol hoje, ele é muito caro. Ele é caro demais, viu? Não vou dizer que foi gasto assim, foi gasto aquilo, recebeu isso, recebeu aquilo. Eu não tenho essa contabilidade toda. Concordo que recebeu realmente muitos investimentos. Quando teve na Série C, entrou um dinheiro até melhor quando teve na Série C. Na Série D, o dinheiro é muito escasso, é muito ralo. Né? Então, o que eu posso dizer é o seguinte, futebol hoje está caro demais. Chegou numa situação que hoje você, para contratar um jogador para a Série C, para a Série D, para a Série D, você estando em Manaus, já é difícil. Para a Série C, mais difícil ainda. Para a Série B, muito difícil, porque a Série B você já concorre com as equipes de porte médio, porte pequeno, da Série A. Então a concorrência é muito desleal. Quando você pensa em trazer um jogador ganhando 20 mil reais aqui para Manaus, aí qualquer equipe do Sul e do Sudeste que oferecer esse mesmo valor, o jogador vai ficar lá. Então você vai ter que pagar pelo menos de 30% a 50% a mais para o camarada vir para Manaus. E ninguém quer vir para Manaus. Ninguém quer jogar. Eu tava conversando com o Hélio dos Anjos, aqui em Manaus, depois do jogo do Paysandu, que eu acho que ele perdeu o jogo aqui no jogo que ele perdeu aqui, ou empatou, alguma coisa assim, com a equipe do Amazonas, e ele estava certo com o Wagner Love. Wagner Love seria o centroavante do Paysandu, né? Aí tudo certinho, tudo já para o Wagner Love viajar, aí surgiu a proposta do Avaí. Aí o Wagner Love, não, vou consultar minha mulher. Consultou a mulher. Ela falou, Belém jamais, eu não quero ficar distante da minha família. Eu quero ir para Santa Catarina. E assinou com o Avaí. É reserva hoje no Avaí, poderia estar jogando no Paysandu, mas em nome da família, em nome da mulher, preferiu ficar na equipe do Avaí. Então, para vir para Manaus, não é fácil, é complicado. E aqui tudo é caro. Você vai trazer um jogador, vai contratar um jogador, você está no interior de São Paulo, você vai tirar um jogador do Botafogo para ir para Itu, 200 quilômetros. O cara vai de carro, vai no carro dele. Aqui em Manaus tudo é caro. Você tem que trazer o jogador, tem que trazer a mulher dele, os filhos, pagando passagem caríssima, alugar apartamento. É um negócio de doido, é um negócio de maluco, viu? Eu já trabalhei com futebol, tá certo que tem 6 e 4, 3 e 4, 7 anos já isso, né? Já era caro, imagine hoje, né? Quanto tá. Estou tentando fazer uma viagem hoje para o interior de São Paulo, é difícil, porque qualquer coisinha aí dá 5 mil reais de passagem de volta. Então acho que o Manaus vai ter que
vai buscar alguém no mercado, treinador é que não falta, gerente de futebol tem muitos aí também espalhados pelo Brasil, né? Então, acho que o Manaus vai ter que dar uma rebolada aí nesse início de ano, até porque também, se o caixa está baixo, e para você disputar, ele tem um calendário, ele tem uma Série D, mas ele vai ter que fazer um bom campeonato amazonense para conquistar calendário também para o ano seguinte, né? Então, esse que é o importante. E já